Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Natália Almeida e estou de volta após um período de férias. E eu sou o Guilherme Franco. E esse é o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. No último episódio de 2021, nós vamos falar sobre os chamados supersalários pagos à elite do funcionalismo público. Os supersalários nada mais são do que a remuneração mensal turbinada com penduricalhos, como auxílio moradia, auxílio terno, auxílio internet, indenizações, gratificações e outros privilégios que fazem o teto salarial de alguns servidores ser superior a 39 mil mensais. E neste sentido, o PL dos supersalários vem para extinguir alguns desses penduricalhos, regulamentando o limite remuneratório e permitindo uma economia estimada de 2,6 bilhões por ano para o país. Inclusive, o CLP apoia uma petição criada pelo movimento Unidos pelo Brasil, que exige a aprovação do projeto, que está parado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. É importante ressaltar que esse projeto não atinge a maioria dos funcionários públicos, que recebem salários modestos. E para falarmos sobre esse assunto, nós convidamos o José Henrique Nascimento, head de causas no CLP. Depois, falamos rapidamente com o deputado Rubens Bueno, relator do projeto na Câmara dos Deputados. José Henrique Nascimento, head de causas do CLP, muito obrigado por atender nosso convite mais uma vez. José, eu já vou direto para a pergunta, o que são supersalários no setor público? E quando a gente fala de supersalários, onde que eles se encontram hoje? Que tipo de penduricalhos são esses? Você consegue trazer para a gente um raio-x desse tema? Bom, pessoal, do ponto de vista bem prático, os supersalários no setor público significam o seguinte: hoje nós temos um teto constitucional salarial. O teto constitucional para o âmbito federal, a unidade federativa da União, ele é de R$ 39.200. Esse é o salário de um ministro do STF. E ninguém dentro do setor público pode ganhar mais do que esse valor. Sabendo disso, desses 39.200, ou seja, em tese, nós temos esse teto constitucional remuneratório, e aí ninguém pode ganhar mais do que isso. Pois bem, o que aconteceu ao longo dos últimos anos? Vários penduricários foram sendo criados, vários auxílios de todos os tipos, creche, internet, terno, etc, que foi engrandecendo esse salário. Então eles, com a desculpa de ser uma verba indenizatória, aquela que a pessoa tem direito a receber, porque, enfim, ela precisa daquilo além do salário dela para exercer a função, isso foi se acumulando. Então, para você ter uma noção, hoje a média de salário dos magistrados no Brasil, ou seja, juízes, desembargadores, promotores, é cerca de R$50 mil por mês. Então, a média R$10 mil acima do nosso teto constitucional. Esses são os nossos supersalários. Então, são aquelas pessoas que recebem acima do teto constitucional indevidamente, em cima de uma série de penduricários, uma série de auxílios, que inclusive a gente não tem nem a ordem de grandeza da quantidade de penduricários que existem no Brasil. São milhares de penduricários que não existe nenhum tipo de controle ou transparência em cima dessas informações. Então, basicamente é isso, Gui. E, José, a gente sabe, e você acabou de falar também, que o judiciário concentra os maiores salários. Então, como que deve ser o diálogo com essa parcela do funcionalismo e o que pode ser feito nesse sentido? A forma de nós resolvermos esse problema é por meio da legislação. Hoje não existe uma regulamentação que trate do que é possível, do que é permitido receber acima do teto salarial. Então, sabendo disso e sabendo que é uma parcela bastante significativa de um poder que é soberano, é legítimo, que é o Poder Judiciário, historicamente, o Poder Judiciário ele tem seus privilégios no Brasil. Então, por se tratar de uma elite do funcionalismo, inclusive, é uma elite que se traduz, inclusive, quando observamos alguns estudos internacionais, esse pedaço do serviço público brasileiro, esses juízes, magistrados, esse passado judiciário, ganha mais, inclusive, do que juízes europeus. Se nós convertermos o euro. Então, o mesmo salário que os juízes da Europa recebem com a conversão do euro, os juízes brasileiros recebem mais do que eles, lembrando que o euro custa mais do que R$6. Então, é esse tipo de absurdo que acontece no país hoje, de um país de desigualdades. Então, a única forma que nós temos de resolver esse tipo de situação no país é por meio de uma regulamentação. E, claro, aqueles que recebem esse valor não querem passar a receber menos. Então, só o diálogo não é suficiente com esse setor, com essa escala. É óbvio que uma série de magistrados e juízes
acredita que sim, é desigual, não poderia ser dessa forma, concordam que isso deveria ser de fato ajustado. O próprio ministro Barroso já falou isso há alguns anos atrás, em algumas palestras, de que isso sim deveria ser ajustado, mas que, enfim, do ponto de vista prático, só a legislação e só a pressão por parte do legislativo pode resolver um desses gigantescos problemas de desigualdade no Brasil. Legal, José. Eu vou justamente perguntar sobre essa questão, qual legislação pode resolver esse problema, mas eu queria também aproveitar, pegar um gancho em uma das suas respostas. Você falou que é essa elite, essa pequena parcela. Qual parcela é essa? A gente está falando de funcionalismo público de um modo geral, né? Então, acho legal trazer isso. E que legislação tem hoje pode acabar com esses privilégios? E por que a gente tem uma dificuldade aí no avanço dessa pauta? Hoje, o serviço público brasileiro como um todo tem mais de 13 milhões de servidores, tá? Dessa parcela de 13 milhões de servidores, somente cerca de 25 mil recebem acima do teto constitucional. Então, que recebem esses penduricalhos e usufruem desses benefícios, desse privilégio. É uma parcela de 0,23% da elite do funcionalismo público. Então, para você ter uma noção, desses 25 mil pessoas, 1/3 delas são magistrados, ou seja, juízes, desembargadores e etc. O outro pedaço está concentrado em diplomatas, em auditores fiscais e entre outras várias carreiras ou de pessoas muito específicas que foram acumulando penduricalhos ao longo de suas carreiras. Basicamente, é esse o pedaço, do serviço público que tem esse privilégio de receber super salários. E, além disso, como que isso pode ser resolvido, em quais legislações, Primeiro, começou a tramitação por meio do projeto 409 de 2016 no Senado. Esse projeto foi aprovado no ano de 2016, bastante comemorado. À época, os senadores Renan Calheiros, Anastasia, Cátia Abreu, todos eles falaram publicamente do benefício que eles estavam trazendo à população com a aprovação desse projeto. Quando ele foi para a Câmara dos Deputados, ele virou o projeto 6726 de 2016. Esse projeto 6726 foi aprovado somente agora, Agora em julho, na verdade, de 2021, ou seja, passou 4 anos e meio travado na Câmara. É por uma série de questões. A principal é o lobby que o Poder Judiciário exerce em cima dos parlamentares, em especial o Poder Judiciário, e que agora foi aprovado na Câmara por ter o corpo do seu texto drasticamente melhorado em termos do que o Brasil de fato precisa. Ele retornou ao Senado. E aí, desde julho, ele está travado no Senado e não caminha mais. Quais são os principais problemas, O primeiro deles eu já comentei, é o lobby. Um segundo ponto é o famoso, você bem direto e reto, o rabo preso de alguns parlamentares tem com o processo que corre na justiça. Então, o lobby, a pressão é muito simples. Se esse projeto caminhar, aquele seu processo que te incrimina, que pode dar algum problema para ti em termos judiciais, jurídicos, ele vai andar também. Então, a forma de pressão que principalmente o Poder Judiciário tem é fazer com que processos que os parlamentares respondem a caminho. E aí eu vou dar um exemplo disso. O Rodrigo Maia era o presidente da Câmara que fez com que esse projeto não andasse. Um dia depois da saída dele, o processo que ele tramitava dele e do pai dele, de alguns problemas que eles tiveram judiciais durante as eleições do Rio de Janeiro, esse processo foi arquivado. O que isso quer dizer do ponto de vista prático? Se você não caminhar com esse projeto, a gente pega leve com você e faz com que aquilo não avance. Pelo fato dele não ter avançado com o projeto, o prêmio, o presente de bonificação que surgiu foi aquele processo que poderia acabar com a carreira política dele ter sido arquivado. Então, assim, são problemas históricos brasileiros que se trata diretamente da questão do clientelismo, do corporativismo do Poder Judiciário e, enfim, faz com que um projeto tão importante, que inclusive com impactos econômicos tão importantes, não avance no Brasil. José, a gente sabe então que para aprovação desse projeto é necessário uma mobilização social, E eu quero saber se você acha que a sociedade civil está realmente mobilizada e informada para atuar contra esses privilégios. Esse é um tipo de legislação, é uma causa, na verdade, que necessariamente, por se tratar de problemas culturais, históricos do Brasil, ela precisa do engajamento popular, precisa da mobilização da sociedade para caminhar, senão ela não vai avançar. Estamos falando das principais forças políticas e institucionais de um país. E nenhum tipo de mudança, inclusive drástica, que envolvam essas corporações é simples. Somente nas vias institucionais formais também é um tipo de processo que não avança. Qualquer tipo de corte de privilégios e diminuição de desigualdade, alguém vai deixar de ganhar o que está ganhando. Então, assim, a mobilização da sociedade civil nesse sentido é fundamental. Hoje, eu sinto que a sociedade civil poderia se engajar muito mais. Na verdade, são pequenos grupos que têm feito um barulho gigantesco para fazer com que esse projeto avance, mas que poderia, sem dúvida, ter uma mobilização ainda maior, principalmente de grupos que têm forças institucionais em Brasília maiores. Então, as confederações nacionais, associações e sociedades
sociedades representativas do setor privado, poderiam ter um papel muito mais relevante para avançar nesse projeto. Mas enquanto elas não têm, o movimento como Unidos pelo Brasil, o movimento Pessoas à Frente, entre outros grupos, têm se engajado sim para avançar com esse projeto. Grupos políticos como o Movimento Acredito, Livres, Movimento Brasil Livre, Nas Ruas, Vem Pra Rua, entre outros, também têm se mobilizado para fazer com que esse projeto que regulamenta os penduricalhos no Brasil e dá fim aos supersalários possa ser aprovado no Congresso Nacional, mas que ainda falta muito. Tem petição com quase 300 mil assinaturas, tem uma série de processos como a calculadora dos supersalários, vídeos que têm sido feitos por influenciadores e por canais no YouTube falando do tema, e entre outras várias formas que estão sendo realizadas para engajar nesse processo. Mas, quanto mais gente, melhor para que esse projeto possa andar. Outra coisa que eu vou perguntar é que a gente sabe que o projeto, né, que propõe esses fins dos privilégios, ele pode economizar 2,6 bilhões. E eu queria saber como que ele permite, então, uma melhor direção da economia, né? Então, o que é possível entregar para a população quando se economiza esse tanto de dinheiro? Pois é, assim, Nath, é um valor realmente de 2,6 bilhões, é um valor estimado e que, sem dúvida, é um valor que pode ser ainda maior, tá? Tendo em vista que a nossa legislação de transparência, ela não nos dá abertura e nos permite observar o contra-cheque dos funcionários públicos, então a gente nunca vai ter 100% de clareza de quanto, de fato, essa turma está ganhando no extrateto. Então, são estimativas. Tem estimativa de 2,6, 2,5, 2,8, 10 bi, mas que, sem dúvidas, é um valor muito relevante. E aí, para quem nos acompanha, faça uma conta. Hoje, o auxílio emergencial, ele custa R$400, né? Seja por família, ou por cidadão, mas, em sua maioria, R$400 por família. Das populações mais vulneráveis do Brasil, aquelas que, de fato, estão passando fome, estão passando necessidade no nosso dia a dia. Com 2,6 bilhões a um auxílio emergencial de R$400, nós teríamos mais de 6 milhões e meio de famílias que poderiam ser auxiliadas por pelo menos um mês. 6 milhões e meio. Então, é um recurso que, sem dúvida, seria muito bem utilizado. É óbvio que será utilizado por meio do governo, que hoje está batendo cabeça, inclusive com precatórios, para tentar pagar esse auxílio, né, emergencial, esse Auxílio Brasil. Então, acho que assim, é uma alternativa que está na boca do gol. Se for aprovado ainda em 2021, é um espaço que abre no orçamento para 2022 a gente conseguir auxiliar essas pessoas que estão passando fome e que, do ponto de vista prático, dá para fazer muita coisa com 2,6 bilhões de reais por ano. Perfeito, José. Eu agradeço e vou fazer deixo esse espaço aberto para você mandar uma conclusão, enfim, fazer sua última consideração, e também que você convidasse quem tem interesse em saber mais sobre os supersalários, o que essa pessoa pode fazer. Você já falou de algumas ações do Unidos pelo Brasil, do CLP, mas onde ela pode encontrar alguma iniciativa aí para se juntar ao time contra os supersalários? Perfeito, Gui. É o seguinte, pessoal, essa é uma iniciativa que, ela, além da questão fiscal, ela é uma questão moral. Num país que nós temos aí 12 milhões de desempregados, 19 milhões abaixo da linha da pobreza e entre outras séries de questões e problemas, com um salário mínimo de menos de R$1.000, nós temos um grupo de pessoas que custa só... E assim, pessoal, o 2,6 bilhões é só o extrateto, não é somando o salário dela, é só o que ela ganha com penduricalhos. É uma questão moral, né, de que está sendo pago valores exorbitantes para um grupo muito restrito de pessoas que já tem uma excelente condição financeira. É um trabalho, é um projeto que fomenta a diminuição da desigualdade no Brasil. E assim, sozinhos a gente não vai conseguir. Só o legislativo, ele não vai aprovar. Isso precisa de mobilização, isso precisa de engajamento popular. Como você pode contribuir? Nós temos a nossa petição, que é bit.ly/supersalariosnão. Nessa supersalários não, você consegue assinar e se juntar a aproximadamente 300 mil pessoas que também são contra os supersalários, compartilhar esse material. Tem vários outros materiais que calculam, inclusive, quanto tempo você demoraria para chegar no teto constitucional e marcar todos os senadores que você conhecer nas redes sociais, entrar em contato diretamente, e-mail, pressionando para que esse projeto seja votado. Ele já está tramitando há mais de 5 anos, né? Ele está quase para ser aprovado. Falta só no Senado, na última casa, para a gente resolver um problema histórico no país. Então é isso. Se engaje, siga o movimento, o @Unidos pelo Brasil, está sempre trazendo conteúdos e materiais novos em relação aos supersalários e contamos demais com o seu apoio para a gente vencer essa batalha aí. Valeu e muito obrigado mais uma vez, pessoal, pelo convite.
Deputado, em primeiro lugar, quero agradecer aqui em nome do CLP você topar participar desse nosso episódio do Coisa Pública e indo direto ao ponto, quero começar fazendo um paralelo com a situação econômica e social do Brasil. Enquanto o desemprego cresce e a pobreza aumenta, a gente tem uma pequena parcela do funcionalismo público ganhando milhões com penduricalhos, ultrapassando até o teto constitucional para o setor público. Como que o senhor enxerga essa situação e qual seria a solução para resolver o problema? Veja que o nosso relatório do extrateto, ele indicava claramente a responsabilidade com a Constituição Federal. Ou seja, ninguém pode receber mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o teto, sob qualquer título. E com isso ficou uma brecha no parágrafo 11 de que deveria ser regulamentada a Constituição e estabelecer quais as parcelas indenizatórias. Como isso não aconteceu desde 2015, imagine quantos bilhões foram gastos com esses penduricalhos no serviço público brasileiro. E mais grave, a fama fica para o servidor público. E o servidor público ganha razoável quando ganha. É uma pequena casta, é uma parcela pequena que ganha esses penduricalhos ao arrepio da lei, ao arrepio ético, né? E embolsando muito dinheiro. Ora é 100 mil reais, outra hora é 150 mil reais, ora é uma bolada de 1 milhão de reais e assim por diante. O nosso relatório, ele estabelece definitivamente quais as parcelas indenizatórias e qual o teto para cada uma. Isso é para todo o serviço público brasileiro. Acabar com essa coisa de que o juiz ganha um pouco, o outro ganha muito mais, o Ministério Público um ganha pouco, outro ganha muito mais, enfim, criando esta casta no serviço público. Agora, como é que nós vamos fazer? Como vamos encontrar a solução? A solução é ir, através da sociedade, pressionar, como aconteceu durante 4 anos na Câmara, quando esse período que eu fui relator até o mês de julho de 2021. No Senado, está lá parado na Comissão de Constituição e Justiça. Já fizemos vários contatos presenciais com o presidente da CCJ, da Alvia Colombre, já vários presenciais com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E claro que a pressão deve aumentar. Temos trabalhado junto aos líderes das bancadas para que também ajudem a pautar esse projeto. Mas, enfim, agora também a sociedade, se seguir o mesmo ritmo da Câmara, o Senado não terá como não aprovar diante de tamanho descalabro, que pouca gente ganha muito, onde temos milhões de brasileiros desempregados, desamparados, passando fome. É muito triste isso. Deputado, conforme você acabou de falar, você é o relator do projeto que vem para solucionar esse problema. Qual é a necessidade e a urgência desse projeto ser aprovado ainda em 2021 pelo Congresso? Na verdade, o quanto antes for aprovado esse projeto, ele vai economizar muito para o país. Se você olhar cada ano, é alguma coisa próxima de 3 bilhões de reais. Se em 2005 para cá esse tipo de brecha legal aconteceu e não foi regulamentado, nós temos que dar um basta nisso, até porque estamos diante aí de vários problemas. Tá aí a famosa PEC do calote, né? Que vai jogar os precatórios para frente para poder economizar um pouco para o Auxílio Brasil. Aí está mais um momento importante que poder estar economizando bilhões de reais para fazer frente ao gasto público sem infringir a questão do precatório, que já está julgado, líquido e certo, não tem razão nenhuma de postergar esses precatórios. Mas como vão gastando, né, e não estanca situações como esta, nós temos que aprovar o quanto antes, se possível ainda em 2021. E, deputado, para terminar então nossa conversa, como que a população e a sociedade civil podem contribuir para que o projeto seja pautado pela CCJ no Senado? Tem muitas entidades, né? O CLP, por exemplo, tem nos ajudado muito. São 70 entidades que têm patrocinado, né? E mais a petição do Movimento Unidos pelo Brasil, que isto ajuda muito, movimenta muito, cria uma base de apoio muito forte. São milhões e milhões de brasileiros. Basta ver as pesquisas aí indicando que os brasileiros querem definitivamente acabar com os penduricalhos, esse tipo de privilégio que ainda existe no Brasil. E o fato que chama atenção é que o movimento existe, né? E ainda o Senado não se deixou ouvir para que a população possa continuar pressionando. Eu acho que pressionando, nós vamos
vamos conseguir aprovar, especialmente em 2021 e no início, se não agora, no início de 2022. É um ano eleitoral e a pressão tende a aumentar e nós vamos conseguir, aumentando essa pressão, colocar em votação esse projeto. Infelizmente eu tenho ouvido, como ouvi agora uma reportagem de uma entrevista aqui de juízes aqui, de associação de magistrados, falando que aquilo fere a Loman, o próprio ministro Fux. Não é verdade. A Loman não tem nada a ver com a regulamentação da Constituição. É uma prerrogativa do Congresso Nacional e não do Judiciário e do Ministério Público. Então cabe a nós, não vamos abrir mão disso, de fazer com que isto aconteça e possa, através de lei, regulamentar esse artigo 37, parágrafo 11 da Constituição, que é exatamente a questão do teto já estabelecido. E nós temos que firmar cada vez mais esta posição e dizer, não mais vamos tolerar esse tipo de abuso no Brasil. Deputado, mais uma vez, muito obrigado pela participação no Coisa Pública. A gente vai seguir trabalhando para barrar esses super salários e espero que o senhor volte a participar conosco em breve. Obrigado. Esse foi o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. Este episódio pode ser encontrado no Spotify, Feed, Cashbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e YouTube. Por meio das redes sociais do CLP, você acompanha as principais notícias sobre a política brasileira. Acompanhe através do Instagram, Twitter e Facebook. E caso você queira fazer sugestões, contribuir para o debate ou só mandar um oi, você pode falar conosco mandando um e-mail para contato@clp.org.br. Na nossa página de doação, você pode apoiar o Coisa Pública com valor de só um cafezinho por mês. É só acessar clp.org.br/doacal. O link está na descrição do episódio. Indique esse podcast para os seus amigos, divulgue nas redes sociais e leve essa discussão para mais longe. Um abraço e até o ano que vem. Um abraço e até o próximo episódio. Este podcast foi editado pela Maremoto.